Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, celebrando hoje o 15º domingo depois de Pentecostes, gostaria de sugerir apenas 2 pensamentos. O pensamento, primeiramente, olhando para o Evangelho, onde em Cristo nós encontramos aquilo que nós precisamos para termos a vida. Então, lembrando que essa morte e toda essa situação em que Cristo realizou esse milagre estupendo da ressurreição de um morto, e que as pessoas saíram glorificando a Deus pelo que tinham visto, e porque Deus olhou para o seu povo. Estavam impressionados com algo que nunca tinha acontecido da forma como foi feita. Então, primeiramente a gente olha para esse fato do milagre, dessa circunstância, onde Jesus quer mostrar algo espiritual e que está relacionado com a doutrina cristã, que é exatamente a morte por causa do pecado, e que nós não temos capacidades de surgir por nós mesmos, de ressuscitar por nós mesmos. Então temos aí a ausência de Deus na alma, e a ausência de Deus na alma é uma morte espiritual. Então isso é exatamente a morte gerada pelo pecado, onde não se tem a presença de Deus. Não se tem vida, porque não se tem presença de Deus. Ele é o Senhor da vida. Ele é a nossa vida. Então por isso que nós podemos dizer isso. Aquele jovem simbolizando cada alma humana, por ter pecado, perdeu Deus de si. Perdendo Deus de si, perdeu a vida. E é importante a gente olhando num segundo momento, Cristo, que vendo aquela situação, teve misericórdia daquela mulher. Teve misericórdia dela e foi lá e deu vida novamente, vivificou o seu filho morto. Então nós temos esses 2 pontos relacionados ao Evangelho, que é a situação da ausência de Deus na alma, e que pelo fato da gente ter a alma ausente de Deus, isto é, morte espiritual, nós temos de um outro lado o olhar misericordioso de Cristo. Ele olhou misericordiosamente e foi lá e tocou naquele que estava morto no esquife e mandou ele se levantar. Jovem, levanta-te. A palavra em latim é adolescens, tá? Adolescens, nós poderíamos dizer. Em latim é adolescente. Então era um jovenzinho, adolescente, e que esse fato de ser um jovem que Jesus ressuscita é exatamente porque a nossa alma, ela nunca envelhecerá. Então a gente vê uma segunda relação de fato com a circunstância desse milagre, que foi real, que foi histórico, que não foi parábola nem história inventada para contar uma verdade, mas que Jesus deixou aquela ocasião acontecer para mostrar essas verdades espirituais relacionadas à vida cristã e toda a graça que envolve a vida cristã. Então a nossa alma é uma alma jovem, ela sempre será jovem, e pode ser que ela, sendo assim tão nova, está morta. Nossa alma, em Deus, ela tem uma constante vida, e na ausência de Deus, nós temos uma constância de morte permanente. Mas o que nos consola, muitas vezes nós que nos encontramos em situação assim, de ausência de Deus em nós, nossa alma morta, simplesmente como que defuntos caminhando por essa terra, nós temos algo de confiança. Venha, recorra a mim, que eu estou aqui com um olhar misericordioso sobre a sua alma, sobre você. Então é isso que nós recebemos primeiramente de mensagem de Jesus. Por mais terrível, por mais impossível que pareça humanamente a sua situação de pecado e de escravidão, ou talvez de um afeto assim que às vezes é incontrolável, um afeto desordenado ao pecado, que faz ele se tornar então um pecado de estimação,
e que a gente tem um tanto carinho para aquele pecado, né? Tão bonzinho aquele pecadinho. E a gente cria esse afeto. É um afeto desordenado ao pecado. Pode ser talvez um pecado leve e pode ser um pecado gravíssimo. E aí que gera então a morte da alma. A gente tem um carinho por aquele pecado grave. Oh, carinho. E afeto. E isso é gravíssimo. É o que faz usar esse sinônimo de pecado de estimação. Mesmo se eu tenho um pecado de estimação, grande carinho por esse pecado gravíssimo que me tira de Deus, tenha certeza, Jesus está aqui. Ele que é o Senhor da vida, te olhando agora neste momento com um olhar misericordioso. E no segundo momento, é um incentivo da palavra de São Paulo, o segundo pensamento eu gostaria de deixar para esse domingo, o 15º, é o pensamento de São Paulo, para a gente não deixar de fazer o bem. A gente tem que fazer o bem sempre. E não desanimar de fazer o bem. É isso. Por quê? A seu tempo colheremos os frutos dessa perseverança. Agora, se nós desfalecermos ou relaxarmos, como está aí nessa tradução do folheto hoje, se a gente relaxar, deixar de fazer o bem, aí nós então não colheremos os frutos esperados. Por mais oração que você possa já ter feito, por mais sacrifícios que você tenha feito e ainda não tenha alcançado o que você precisa, a graça que você tanto pede, pelo qual você se sacrifica, você se renuncia, você vive uma vida abnegada, você ainda não conquistou, continue fazendo, porque a seu tempo você colherá. Não desfaleça. Possamos guardar esse conselho desse homem de Deus que foi São Paulo. Se ele fez isso e falou com tanta convicção, é porque ele também passou pelas suas tribulações, mas continuou firme, fazendo e perseverando no bem e alcançou aquilo que era preciso. Não deixemos de fazer o bem. Enquanto nós temos tempo, não deixemos de fazer o bem, sobretudo aos irmãos na fé. Enquanto a gente tem tempo, mas a gente olha assim para a nossa agenda diária, aí fala, puxa vida, não tenho tempo não, tenho que estudar, tenho que trabalhar, tenho que fazer tanta coisa, não tenho tanto tempo assim para fazer o bem, não. Mas aqui, tempo sinônimo de vida. Quando a Sagrada Escritura diz assim, enquanto você tem tempo, faça o bem, enquanto você tem vida. Quem tem vida aí? Levanta a mão. Todo mundo está vivo. Enquanto você tem vida, faça o bem. Então as crianças aí, lembrando, vocês estão começando a ter vida agora. Quanto bem vocês vão poder fazer na vida de vocês. É isso que faz de nós pessoas realmente religiosas. Isso é a religião de Cristo. Carregar os fardos uns dos outros. Assim cumprireis a lei de Cristo. Está aí no folheto de vocês isso, hoje? Vê lá se está. Carregai os fardos uns dos outros. Não sei como está a tradução hoje aí, mas a tradução literal é essa. Carregai os fardos uns dos outros. Assim cumprireis a lei de Cristo. Isso daí significa o quê? Fazer o bem para o seu próximo. Não olhar os defeitos dele, não olhar as dificuldades que ele tem, mas fazer o bem. E depois São Paulo, continuando nesse mesmo parágrafo, ele diz assim, cada um vai fazer o seu trabalho. Empresta para mim, por favor, o folhetim. Deixa eu lembrar aqui a tradução mais correta. Pois cada um deve carregar o seu próprio fardo. Primeiro ele diz, ajudai-vos uns aos outros a carregar os vossos fardos. E depois ele diz, pois cada um deve carregar o seu próprio. Como entender essas duas coisas? Primeiro, carregai os fardos uns dos outros. E depois, cada um tem que carregar o seu. Não se mete na vida do outro. O que significa isso? São dois pensamentos, duas coisas totalmente diferentes. Primeiro, carregar o fardo um do outro. É exatamente a gente saber não apontar os erros do outro. Saber que eu tenho erro, tenho muitos defeitos, tenho muitas dificuldades, o outro também tem. E carregar o fardo um do outro é a gente não ficar apontando o dedo, não ficar censurando, mas trazendo o irmão aqui, diante de Deus. Do Senhor da vida, do Senhor que tem um olhar misericordioso sobre nós
e chegar aqui no momento da oração, onde você viu talvez o seu irmão lá pecando, o seu irmão fazendo um escândalo, você vai aqui, Senhor, por mim e por ele, por mim e por ela. É assim que é carregar o fardo um do outro. Não é começar a ajudar a fazer trabalho da vida da pessoa, não. Todos nós temos defeitos, apegos, e carregar o fardo um dos outros, cumprindo a lei de Cristo, é fazer o bem por excelência, onde eu trago meu irmão aqui na oração, no meu sacrifício, junto comigo. Eu tenho meus defeitos, Senhor, eu preciso me salvar. Aquele meu irmão lá também precisa se salvar. E aquele outro, aquela outra, sobretudo aquelas mais escandalosas, aquele mais escandaloso, que está fazendo coisas assim, que todo mundo está sabendo na cidade, é por esses. E não ter censurar não, ficar com um olhar de censura. E depois, cada um deve carregar o seu próprio fardo. Todos nós temos as nossas responsabilidades pessoais, seja de religião, seja sociais, seja os nossos deveres próprios. Isso você tem que fazer você mesmo e faça bem feita. E faça bem feito. Ninguém pode rezar no meu lugar. Pode rezar por mim, mas as minhas obrigações de oração diária, eu tenho que fazer. Essa é minha obrigação. Ir na missa e comungar, eu que tenho que vir na missa e comungar. Fazer o meu trabalho lá, no meu emprego. Hoje vocês fazem por mim aí. Não, cada um tem que fazer, e faz bem feito. Então, isso daqui que cada um deve carregar o seu próprio fardo. Suas responsabilidades, cada um faça a sua, e faça com zelo. Agora, com relação aos fardos um dos outros, lembrando, são os defeitos, dificuldades, talvez atraso ainda na vida espiritual, e que eu não vou censurar o meu próximo. Eu vou carregá-lo, carregar o fardo dele, da fraqueza, do apego, da escravidão que ele esteja passando, porque eu também tenho os meus defeitos, as minhas escravidões. Façamos o bem a todos enquanto temos tempo, sobretudo aos irmãos na fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.